Você sente que a sua vida espiritual está travada? Você tem tido pesadelos constantes e acordado perturbado? Sua vida financeira parece que não avança. Por mais que você tente, você não consegue destravar. Quando você vai orar, você não sente mais aquela paixão e aquele fervor. Ou muitas vezes nem vontade de orar você tem. Se você tem passado por uma dessas coisas, provavelmente você está debaixo de ataque espiritual. Olá, tudo bem? Eu me chamo Aniclan e hoje eu vim falar com você que tem passado por ataques espirituais. Espero que esse vídeo ajude você a identificar e a combater cada um desses ataques que eu vou falar hoje. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no meu canal, você curtisse, você compartilhasse com mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Bom, quando a gente fala de guerra espiritual, nós sempre lembramos a respeito, de libertação, o que é uma grande verdade. Mas a guerra espiritual, ela vai além disso. A libertação é o ápice, é uma das formas de você guerrear contra as forças do mal. Mas no nosso dia a dia, nós também passamos por guerras espirituais. Nós enfrentamos desafios frequentemente. Somente o fato de você ser um filho de Deus já te coloca dentro de uma guerra espiritual. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Então a nossa luta real, ela não é contra pessoas, mas ela é contra forças do mal. Eu não quero aqui espiritualizar demais a coisa, dizendo que tudo também é o diabo. Nem tudo é o diabo. Às vezes são consequências das nossas escolhas erradas. Mas é preciso reconhecer, como a própria Bíblia diz, que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Então, quais são esses sintomas de ataque espiritual? Espero que esse vídeo ele fale com você profundamente. E você comente abaixo qual desses ataques você tem passado ou já passou. Gostaria de ouvir também o seu testemunho. Tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Então vamos lá, o primeiro sintoma de ataque espiritual. Você está sentindo uma frustração extrema. Esse é um sintoma de ataque espiritual. De repente você perdeu o desejo de fazer as coisas que antes você tinha vontade de fazer. Você tinha alegria de frequentar a igreja, você tinha alegria de orar, de ler a Bíblia, você tinha alegria de fazer atividades rotineiras do seu dia a dia e de repente você começou a perder essa alegria, você se sente frustrado, você se sente desmotivado. Isso pode ocorrer devido a muitos acontecimentos, mas também pode ser um sintoma de um ataque espiritual. Repentinamente você começou a perder o desejo. Uma das táticas do diabo é esfriar você. É levar você a perder o desejo, você perder o ânimo de buscar a Deus. Ele sabe que se ele afetar o seu relacionamento com Deus, ele consegue dominar todas as outras áreas da sua vida. Então não é simplesmente você identificar e deixar para lá. Você precisa reconhecer que a sua falta de desejo de buscar as coisas de Deus, isso é um problema que precisa ser resolvido. Você não pode viver conformado com as coisas ruins. Um dos principais pensamentos ou setas que o inimigo coloca quando nós estamos passando ataques espirituais é a sensação de abandono. Que Deus se distanciou de nós, que Deus se afastou, ou pior, que Deus está nos punindo por algum erro nosso. Então a frustração é um dos sintomas de ataque espiritual. Nós vemos isso na vida de Elias. Elias, logo após enfrentar 400 profetas de Baal, em uma batalha chamada Batalha dos Deuses, lá em 1 Reis. Logo depois, a rainha Jezabel, uma mulher maligna, que era adoradora do deus Baal, ela, quando ouve o que Elias tinha feito, ela manda ameaças.
para Elias, ameaçou ele que tiraria a vida dele. Elias, temendo, com medo, fugiu. E depois de uma longa viagem, ele, cansado, sentou-se debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Uma frustração extrema. Veja, Elias, um profeta de Deus, um grande homem de Deus, que logo, um capítulo antes, tinha sido usado poderosamente pelo Senhor. Logo depois, estava envolvido em uma grande frustração. Então, a luta que você está passando, se você tem passado por esse sintoma de frustração, de desânimo, ou até mesmo depressão, o estágio extremo dessa frustração, não fique achando que você é falho com o Senhor. Elias era um homem de fé e teve um momento em que ele entrou debaixo desse ataque. Você não é menos merecedor porque você está debaixo desse tipo de ataque. Se você tem passado por isso, saiba que outras pessoas passaram. Mas se você olhar para a história deles, para a palavra de Deus, você vai ver que Deus foi lá e ajudou, resgatou, fortaleceu cada uma dessas pessoas. Como foi que Elias superou esse ataque espiritual? Fique comigo até o final do vídeo, que eu vou contar para você. Porque todos os outros sintomas que eu quero falar estão ligados a essa mesma história. E eu quero mostrar para você alguns ataques que ele passou e como Deus curou, como que Deus restaurou a vida de Elias. Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixe o seu comentário. Você tem passado por esse tipo de ataque? Como você tem lidado com isso? Segundo sintoma de ataque espiritual, cansaço. Obviamente não é o cansaço do nosso trabalho do dia a dia, um cansaço físico, mas é um cansaço da alma. Você se sente cansado. Cansado, está enfadado. Você não quer mais. Você está prostrado, uma sensação de prostração. E cada um desses sintomas, um vai levando ao outro. Começa com uma frustração, depois vem um cansaço. Aí você começa a parar de fazer as coisas que antes você fazia. E muitas delas são fundamentais para a sua saúde mental e espiritual. Cansaço. Você não tem mais desejo de nada. Você não quer trabalhar, você não quer mais servir a Deus, você não quer mais ter comunhão com o Senhor, você não quer mais se relacionar com pessoas, você está cansado. E acaba buscando o isolamento. Cansaço é um sintoma de ataque espiritual. E muitas vezes você cai no engano achando que esse cansaço é por excesso de coisas que você está fazendo. Nem sempre é. É um ataque espiritual. É um cansaço. É a falta de desejo de fazer as coisas. É a falta de ânimo, de energia. Então, se você tem passado por esse tipo de cansaço, você precisa entender que é um ataque espiritual. E assim como qualquer outro ataque, você precisa reagir. Por mais que você não tenha força, você precisa buscar no Senhor como reagir a esse ataque. Elias, logo após sentar debaixo da árvore e pedir para si a morte, ele adormeceu. Na verdade, isso é um sintoma de alguém depressivo, muitas vezes. Ele só quer dormir porque ele não quer viver. Ele quer dormir para a vida passar logo, ele não quer encarar a realidade. Ele só quer dormir e fugir da realidade, porque ele está cansado. Ele não tem mais ânimo, nem desejo de fazer nada. E quando você está nessa situação, a vida perde o sabor, perde a cor. Parece que você está num mundo cinzento. Não tem mais cor, está preto e branco. Você não tem mais prazer, desejo. Qual que é a tática do diabo ao fazer isso? Roubando o prazer. Porque quando você não tem mais prazer de fazer nada, nem de viver, você não busca mais o Senhor. Você simplesmente se entrega para aquela sensação, para aquela situação. E você passa a viver no automático. Você não vive mais, você passa a existir. E a vida vai passando diante de você. E você não percebe que os melhores anos da sua vida que você poderia estar desfrutando está passando diante dos seus olhos simplesmente porque você perdeu o desejo. Se você está nessa situação, não se culpe. Pode ser que você tenha tido atitudes erradas, escolhas erradas que
trouxeram você a uma situação que roubou a sua alegria. E você cansou de lutar. Você cansou de tentar e as coisas dão errado. Cansou de lutar, de buscar, de tentar e você não vê resultado nenhum. Não se culpe por causa disso. Ainda que essa situação possa ter sido causada por você, Deus também pode mudar a sua história. Elias foi por conta própria. Fugiu. Por quê? Fugiu com medo. Fugiu com medo. Foi ele que foi parar naquela situação de fuga e agora ele estava debaixo de uma árvore, dormindo, cansado. Porque ele não queria mais viver. Mas sabe o que é interessante? Aqui começa o processo de cura e de restauração do Senhor na vida de Elias. A Bíblia diz que logo depois, um anjo acordou ele e trouxe comida para ele. Então, no meio desses ataques, uma vez que você identifica que você está passando por esses ataques, alimente-se do Senhor. A palavra de Deus é alimento. Alimente-se do Senhor. Se fortaleça. Porque quem está nessa situação, ela está enfraquecida. Ela precisa ser fortalecida. Você precisa se alimentar do Senhor. Eu falo um pouco sobre isso no meu devocional de 21 dias sobre guerra espiritual. Se você quiser aprender mais sobre guerra espiritual, clica no link que está aqui na descrição ou no comentário fixado, para você aprender mais sobre batalha espiritual. Então, alimente-se do Senhor, se fortaleça nele. Logo depois que ele comeu, com a força daquela comida, Elias seguiu viagem. Só que ele não voltou para o propósito. Ele foi se isolar dentro de uma caverna. E aqui nós entramos no nosso terceiro sinal de quem está debaixo de ataque espiritual. O isolamento. Primeiro começa com a frustração, depois vem o cansaço, depois vem o isolamento. Elias foi para dentro de uma caverna se isolar de tudo e de todos. Há quanto tempo você está dentro de uma caverna? A caverna do medo, da amargura, a caverna da solidão, a caverna da depressão. Quanto tempo você está dentro da caverna? Isso é um sinal de que você está debaixo de forte ataque espiritual. E sabe o que é interessante em tudo isso? Todos esses ataques, toda guerra espiritual, ela acontece aqui, na sua mente. Pensamentos, é um conflito dentro de você. Seu emocional ele é abalado, mas tudo começa aqui, com as coisas que você aceita, que você alimenta na sua mente. O tempo inteiro, o inimigo ele vai lançar dardos inflamados, que são pensamentos, que são acusações, que são culpa, que ele vai lançando e lançando, e à medida que você vai aceitando, você vai piorando a cada dia. E tudo isso trouxe você para dentro de uma caverna. A caverna do fracasso, a caverna da desistência. Antes de você desistir da vida, faça o que eu estou falando para você. Alimente-se do Senhor. Se você não tem conseguido ler a Bíblia, fica comigo aqui. Eu quero contribuir com o seu crescimento, contribuir para que você aprenda a lidar com essas batalhas que nem mesmo você sabe como fazer. Às vezes você nem sabia que estava debaixo de ataque. Você achou que era Deus que estava punindo você, mas não. Deus ele não está contra você, Ele está do seu lado. E Ele quer livrar você dessa guerra dentro da sua alma, no seu coração, dessa angústia que você tem passado, dessa batalha que você tem travado. Deus quer alimentar você com o seu amor e com a sua palavra. Mas tem uma outra coisa também, o que Deus fez para restaurar Elias no meio da batalha. Quando ele estava lá dentro da caverna, isolado, Deus foi lá falar com ele. Ao contrário do que muitos pensam, quando nós estamos nessa situação, quando nós entregamos os pontos, nós pensamos que Deus desiste de nós. Deus não vai falar mais conosco porque nós desistimos. Mas não é verdade. No dia mais triste, no dia mais escuro da sua vida, é o dia que Deus vai vir falar com você.
Deus foi lá na caverna e foi falar com Elias. Elias, o que você faz aqui? Elias saiu lá fora e falou para Deus, desabafou o que estava no coração dele. Elias falou, eu tenho sido zeloso para com o Senhor, mas os teus profetas se venderam, se prostraram diante de outros deuses, e só eu fiquei só. Só sobrou eu. Veja, essa é a visão de alguém que está debaixo de ataque espiritual. Ela acha sempre que está sozinha, porque esse é o engano que o inimigo quer que você pense, que você está sozinho, que só sobrou você. Não é verdade. Deus vira para Elias e fala, volta, porque tem mais 7.000 que não se dobraram diante de outros deuses. Deus quer restaurar você para o propósito. Esses ataques espirituais, o alvo principal dos ataques espirituais é tirar você do propósito que Deus tem na sua vida. Por causa desses ou de outros ataques, você foi afastado, você desistiu do propósito. Mas Deus quer restaurar você. E no momento mais sombrio, ou quando você não vê mais solução, Deus vai falar com você. Ele vai até você, Ele nunca te abandona. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Escolha hoje acreditar no que Deus diz e ignore as circunstâncias que estão ao seu derredor. São fatos, são reais, mas a verdade é o que Deus diz. Se fortaleça no Senhor e permita que o Senhor restaure você. Então, esses são os 3 sintomas de alguém que está sob ataque: frustração, desânimo e isolamento. Como combater? Quais armas que eu posso usar? Eu e você podemos usar para combater esses ataques. A palavra de Deus é a primeira. Pegue a Bíblia e se alimente, leia. Comece com Salmo 91, Salmo 23 e declare em voz alta. Segunda arma, oração. Elias falou com Deus. Apesar das lutas que ele estava passando, ele falou com Deus. Mesmo que esse falar fosse de desabafo. Ele desabafou. Desabafa, abre o seu coração para o Senhor. A oração é a segunda arma que você usa no meio da batalha. E a terceira arma que você usa, fuja do isolamento. O isolamento no meio da guerra não faz bem. Tem momentos da vida que você precisa estar a sós com Deus. Mas fuja do isolamento. Você pode estar no meio da multidão e estar isolado. Mas você pode estar sozinho com Deus no seu quarto e não estar isolado. Porque o seu coração está aberto para o Senhor e para cumprir o propósito e a vontade que Ele tem na sua vida. Então fuja do isolamento. Use a palavra. Confesse. Use a oração. Ore a palavra. Alinhe essas duas coisas e fuja do isolamento. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Se essa palavra falou ao seu coração, comenta aqui. Qual desses ataques mais você tem sofrido e como você tem lidado com eles? E se esse vídeo falou com você, compartilhe com mais pessoas para que sejam abençoadas. Se faz sentido tudo isso que eu falei para você, visita aqui a descrição do meu vídeo ou no primeiro comentário fixado para você aprender mais sobre como se preparar para uma guerra espiritual. Tenho certeza que Deus vai abençoar você tremendamente. Muito obrigado por ter ficado aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Curta esse vídeo para que o YouTube divulgue para mais pessoas e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Deus abençoe e eu aguardo você no próximo vídeo. Até lá.